Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. Você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão Valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então pode mandar sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, que é um quadro aqui onde eu respondo dúvidas sobre o mundo bruxo. O link está na descrição ou o QR Code na tela. Mas se você não consegue contribuir dessas formas, ou é novo, tá chegando por aqui agora, não sabe se vale a pena contribuir, só o seu like, o seu comentário, sua opinião aqui sobre os vídeos, sobre o tema apresentado, seu compartilhamento já ajuda muito, beleza? Muito obrigado por clicar em mais um vídeo aqui do Caldeirão Furado. A história de cada livro de Harry Potter se passa cronologicamente em aproximadamente um ano, com pequenas exceções de flashbacks e do início do primeiro livro. Em Pedra Filosofal, nós acompanhamos a descoberta do Harry sobre o mundo da magia e o seu primeiro ano letivo em Hogwarts. No segundo livro, seu segundo ano letivo. No terceiro livro, seu terceiro ano letivo. E assim por diante. Porém, diferente de como funciona aqui no Brasil, que o ano escolar tem 2 semestres dentro de um único ano, tendo início ali por volta de fevereiro, férias em julho e finalização por volta de novembro, o ano letivo em Hogwarts abrange um semestre dentro de cada ano, tendo início em setembro, férias de alguns dias para festas de final de ano e para Páscoa, e a finalização do ano letivo em junho. Ou seja, o ano letivo começa dentro de um ano e termina dentro de outro ano. E isso se deve às estações, já que as férias escolares abrangem o verão, que em grande parte da Europa acontece entre junho e agosto. Sabendo disso, então, nós entendemos que cada livro abrange o período de um ano letivo dentro de 2 anos. Agora, quais são esses anos? A história de Harry Potter se passa majoritariamente nos anos 90, com exceção do comecinho do primeiro livro, que se passa em 1981, que é o ano em que o Harry é deixado na porta dos seus tios. Depois disso, acontece um salto cronológico de aproximadamente 10 anos e é a partir daí que a gente começa a acompanhar a história do menino que sobreviveu. Então, praticamente, toda a história de Harry Potter e a Pedra Filosofal se passa entre a metade de 1991 e 1992. E talvez você se pergunte como é possível saber essa data se no próprio livro não tem data alguma e não existe menção à data no livro. E você tem razão, não existe. E é aqui que tudo fica mais interessante. Em Harry Potter e a Câmara Secreta acontece a festa de 500 anos de aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça. E a data de sua morte é descrita no livro sendo em 31 de outubro de 1492. Ou seja, se ele estava completando 500 anos de morte naquele ano e ele morreu em 1492, logo, aquele ano era 1992, precisamente em outubro, um mês após o início do ano letivo, que a gente sabe que o ano letivo de Hogwarts começa em 1º de setembro. Depois, lá em Relíquias da Morte, a gente tem outra data. Quando Harry vai visitar o túmulo dos pais em Godric's Hollow, na lápide é possível ver as datas gravadas que mostram o nascimento deles em 1960 e a data que eles morreram, em 31 de outubro de 1981. Então, nos livros, a partir dessas datas, a gente consegue traçar toda uma cronologia para os eventos que acontecem em Harry Potter. É muito importante entender também que existem algumas contradições em relação a algumas datas, já que a própria autora revelou que matemática não era muito seu forte ali enquanto criava o mundo de Harry Potter, então existe um dia ou outro que acaba não encaixando com a data do calendário. Por exemplo, a história de Pedra Filosofal começa no dia seguinte ao ataque dos Potter. O Walter indo trabalhar, coisas estranhas acontecendo, e à noite o Harry é deixado na porta dos Dursley. No livro é dito que isso acontece numa terça-feira, tem lá no livro. É na terça-feira que nossa história começa, porém, isso não seria possível, já que se os Potter foram mortos no dia 31 de outubro de 1981, ele é deixado na porta dos Dursley no dia 1º de novembro. E o dia 1º de novembro caiu num domingo, não na terça-feira. A terça-feira seria dia 3. Só que isso não é nada que atrapalhe em si a história, porque dentro da história de Harry Potter não faz diferença. Pô, se falou que é terça e não muda nada, entendeu? Também existem alguns detalhes que é possível ver nos filmes, como em Enigma do Príncipe, a ponte do milênio sendo destruída por Comensais da Morte. A história de Enigma do Príncipe se passa em 1996-97, e aquela ponte só foi construída no ano 2000, inaugurada no ano 2000, por isso chama Ponte do Milênio.
milênio. Também é possível ver a data 2007 no jornal The Guardian, que o trouxa lê na cafeteria, como sendo a data daquele dia ali, né? Aquela data que tá acontecendo aquilo. Porém, isso é só diferença de adaptação. No filme ali eles colocaram como se fosse 2007 e ok, não faz diferença nenhuma, porque o que importa é a história do livro. Então, nesse episódio nós vamos mergulhar nas datas e tentar entender em que momento exatamente ou aproximadamente ocorreu cada evento durante os anos em que a história de Harry Potter e a Pedra Filosofal se passa. Estreia agora o novo quadro do Caldeirão Furado, A Linha do Tempo de Harry Potter. Obviamente nós teremos um episódio para cada livro, mas não é só isso. Vocês vão reparar que eu vou deixar alguns acontecimentos de fora, acontecimentos que a gente sabe que se passa naquele livro, mas que não é mencionado no livro. Como, por exemplo, a prisão do Sirius Black, a captura do Sirius Black. A gente sabe que isso acontece em paralelo à noite que ele é deixado na porta dos Dursley. Mas só que isso não é mencionado, isso só é mencionado lá no terceiro livro. Então, ele não vai entrar aqui porque depois que eu finalizar esse quadro, depois que a gente chegar lá no último episódio em Relíquias da Morte, aí sim eu vou fazer um episódio daqueles especiais enormes, igual do Dumbledore, do Voldemort, do Neville, da história da Guerra Bruxa, mas com a linha do tempo do mundo bruxo, e aí vai abranger todos os acontecimentos, porque são acontecimentos que não estão necessariamente acontecendo nos livros. Então esses daqui são especificamente do que estão acontecendo nos livros, beleza? Desculpa me alongar, mas eu precisava fazer essa introdução, eu precisava contextualizar e eu precisava dar esses avisos. Diferente do que muitos pensam, a história de Harry Potter não começa no dia 31 de outubro. O livro não começa no dia 31 de outubro. Ele começa no dia seguinte. A gente tem o momento que a gente tem contato é no dia 1º. No dia 31 de outubro, o Voldemort encontra o esconderijo dos Potter, os mata, e quando ele vai tentar matar o Harry, sofre sua queda e desaparece. O Harry sobrevive e se torna uma lenda no mundo bruxo. Nós sabemos também que isso aconteceu próximo ao fim do dia pela descrição do momento, quando o Harry tem acesso à lembrança do Voldemort do dia que ele foi matar os Potter lá em Godric's Hollow em Relíquias da Morte, ali depois que a Nagini ataca eles na casa da Batilda Bagshot. Nesse mesmo dia, o Hagrid vai até Godric's Hollow e tira o Harry dos escombros da casa. Ele pega a moto emprestada com o Sirius Black, que também vai ali na casa dos Potter pra ver o que estava acontecendo, e então o Hagrid leva o Harry até Surrey, que era onde os Dursley moravam. E isso acontece logo após a morte dos Potter ali, ainda no dia 31, mas o Hagrid passa ali a madrugada voando com o Harry. O livro começa ali no dia 1º de novembro, com a rotina dos Dursley, mostrando a Petúnia, o Duda bebê, o Walter indo trabalhar, coisas estranhas acontecendo no caminho, o Walter vendo pessoas vestidas com roupas esquisitas, tem as corujas voando que o Walter não percebe, o bruxo Dédalo Diggle que tromba com o Dursley falando pra ele se alegrar porque o Voldemort tinha, enfim, desaparecido. O Walter ouve o nome dos Potter e o nome do Harry e ele fica meio perturbado, pensa em ligar pra Petúnia. O Walter vê o gato lá na porta da casa, que é a Minerva. E então ele chega à noite e tenta ali falar com a Petúnia, mas acaba desistindo e não fala nada sobre o assunto. E aí nessa noite que o Dumbledore chega, que a Minerva tá ali esperando, que o Hagrid chega, eles conversam ali sobre os acontecimentos da noite anterior, que é quando os Potter foram mortos, o Harry sobreviveu, e aí eles deixam o Harry na porta dos Dursley. Dá pra perceber que o Hagrid, ele fica um dia inteiro praticamente com o Harry, né? Desde o momento que ele tira o Harry de Godric's Hollow até o momento em que ele chega na Rua dos Alfeneiros. E não é especificado o que o Hagrid fica fazendo, onde ele fica, mas ele fica cuidando do Harry ali, sob ordens do Dumbledore, e o Dumbledore a gente sabe que estava estendendo a proteção ali dos feitiços lá da Lilian pra casa da Rua dos Alfeneiros, usando a proteção sacrificial da Lilian, enfim, a ligação da Petúnia com o Harry, da Petúnia com a Lilian, e aí por isso que só à noite ele chega lá. Na manhã seguinte, o Harry é encontrado pela Petúnia quando ela vai colocar as garrafas de leite pra fora, vai pegar as garrafas novas e colocar a garrafa de leite pra fora, e ela encontra ali o bebezinho enrolado com a cartinha, e isso acontece no dia 2 de novembro. Nesse ponto aqui da história, agora acontece um salto temporal de aproximadamente 9 anos e 9 meses. Nós não temos contato com o que acontece dentro
desse período com o Harry diretamente, mas nós temos algumas informações através da narração de alguns acontecimentos com o Harry durante sua infância e na escola primária. E esses acontecimentos ocorrem entre 1986 a 1991. Por que 1986? O Harry completa 5 anos em 1986, e 5 anos é a idade obrigatória das crianças começarem a escola primária no Reino Unido. Durante esse período, o Harry sofria bullying do seu primo e dos amigos, que viviam batendo nele, e certa vez o Harry acabou escapando e foi parar na chaminé do telhado da escola sem saber explicar como. Também entre esse período aí, de 86 a 91, a Petúnia cortava o cabelo do Harry com a tesoura muito baixo ali, quase careca, deixando só a franja pra esconder a cicatriz dele, e o cabelo crescia magicamente no dia seguinte, ele sem saber explicar como. Uma roupa também muito feia que a Petúnia queria colocar nele ia encolhendo até o ponto de virar, parecer a roupa de uma boneca, e todos esses acontecimentos aí ocorrem entre esses anos, de 86 a 91, que é o período em que o Harry tá na escola primária. A história avança e nós vamos pro aniversário de Duda. Eles vão ao zoológico e o Harry só vai junto por pura falta de opção, já que a senhora Fig, que normalmente ficava com o Harry, estava com a perna quebrada e eles não tinham como deixar o garoto com ninguém. No zoológico, sem saber como, o Harry faz o vidro desaparecer, e aí tem toda aquela confusão da cobra, e no carro, o Pedro Polkes, que é amigo do Duda, fala que o Harry estava conversando com a cobra. E isso é o suficiente para render a ele um bom castigo, um castigo muito longo. E tudo isso acontece no dia 23 de junho, o aniversário do Duda é dia 23 de junho. E como a gente chega nessa data? Bom, o Harry faz aniversário dia 31 de julho. Uma semana antes do seu aniversário, ele começa a receber cartas de Hogwarts. E aí, nesse ponto, o Harry é mandado pro segundo quarto do Duda, onde ele vê algumas coisas ali, algumas coisas já quebradas que o Duda tinha ganhado de aniversário. E aí tem a informação que a filmadora que o Duda tinha ganhado, com 1 mês de uso, já estava quebrada, que era a filmadora que ele tinha ganhado de aniversário. Então, o Harry faz aniversário dia 31 de julho, certo? Uma semana antes de 31 de julho é 24 de julho. E 1 mês antes de 24 de julho é 24 de junho, 23 de junho. Só que além disso, a gente tem mais um complemento de informação que no ano que o Harry completou 11 anos, o aniversário dele caiu numa terça-feira. E o do Duda caiu num sábado. Tem lá a descrição, né? Era um sábado ensolarado, quando eles vão no zoológico. E tem a descrição também do Duda falando que era segunda-feira. E no dia seguinte era o aniversário do Harry. O Harry sabia que era aniversário, que o Duda não errava as datas por causa da TV. Enfim. E aí, se a gente contar 1 mês, voltando ali da terça-feira, 24 de julho, a gente vai ver que o sábado que caiu, o sábado mais próximo ali, era o dia 23. Portanto, esse é o aniversário do Duda. 23 de junho. É assim que a gente consegue chegar nessa data. Depois de ir no zoológico ali, o Harry fica um tempão de castigo. O maior castigo que rendeu pra ele foi aquilo. Coitado, nem sabia o que tinha feito. E aí ele fica quase 1 mês, mais ou menos, de castigo ali. Quando ele já pôde sair do armário, as férias de verão já tinham começado. Ou seja, enquanto ele tava de castigo, ele ainda tava na escola primária. E aí, em julho, ele e o Duda finalizam a escola. Que julho, normalmente, é quando começa as férias. Aquela cena onde o Duda tá provando o uniforme da Smeltings se passa à noite, né? A gente sabe isso porque no livro é dito que certo dia de julho, a Petúnia e o Duda foram a Londres para comprar os uniformes da Smeltings e o Harry fica na casa da senhora Fig. E aí durante a noite o Duda desfila com o uniforme pela casa e o Harry acaba perguntando se teria que usar aquilo e eles dão risada, debocham do Harry. Por que que isso acontece no dia 23? Como que a gente sabe que isso acontece no dia 23 de julho? Porque no dia seguinte o Harry recebe a sua primeira carta de Hogwarts. Enquanto a Petúnia tá ali tingindo roupas velhas do Duda para servir de uniforme, o Harry vai apanhar a correspondência e vê que tem uma carta pra ele. E aí a gente sabe que esse dia é o dia 24. Então a noite anterior, onde o Duda tava usando o uniforme, era o dia 23 de julho. Enfim, o Harry recebe a carta no dia 24 de julho, os Dursley piram, pegam a carta dele, falam que é errado, mandam o Harry mudar de lugar, sair do armário e ir pro quarto, já que tava escrito lá armário sob a escada, eles ficam com medo de estar sendo investigados, enfim. E aí no dia 25, que é o dia seguinte, lá no livro é descrito, o dia seguinte, o Harry recebe outra carta, agora especificando que ele estava no menor quarto da casa, e os Dursley surtam mais ainda. No dia 26, na quinta-feira, o Harry acorda antes de todo mundo para tentar chegar até o carteiro antes dele entregar a carta. Só que o Walter tá dormindo ali num saco de dormir no corredor para impedir que o Harry faça justamente o que ele queria fazer. E aí naquela manhã mais 3 cartas chegam, e o Walter destrói como todas as outras. Aí na sexta-feira,
que é dia 27, chegam 12 cartas. E aí depois de queimar todas, o Walter coloca madeiras na porta ali para impossibilitar que novas cartas fossem entregues. Já no sábado as coisas começam a sair do controle e 24 cartas chegam pro Harry, dessa vez escondidas dentro dos ovos. E no domingo, que o Walter fala, hoje é um ótimo dia, domingo, porque não tem correio, acontece a explosão das cartas. E aí o Walter surta e tira eles ali da Rua dos Alfeneiros e levam eles pra um hotel. No filme essa parte foi cortada, né, mas eles vão pra um hotel, e aí eles vão pra um hotel bem longe dali, inclusive próximo da rua onde o Snape morava e onde a Lilian e a Petúnia cresceram. Eles passam a noite lá no hotel e tal, aí na segunda, que é no dia 30, a dona do hotel vai na mesa do café da manhã e entrega 100 cartas destinadas, endereçadas ao Harry. E aí o Walter pega as cartas lá pra se livrar dela, eles ficam malucos, saem do hotel e começam a rodar completamente surtado ali, tentando fugir das cartas, indo uma hora pra uma floresta, pra um bosque, pra um lugar, enfim. Isso acontece no dia 30 de julho, um dia antes do aniversário do Harry. E a gente sabe isso porque o Duda fala, né? Hoje é segunda-feira, enfim, e aí o Harry pega e fala, hoje é segunda, amanhã é terça, é meu aniversário, então o dia do aniversário dele é dia 31, todos esses dias acontecem sequenciais. E aí exatamente na meia-noite do dia 31, quando o Harry completava 11 anos, o Hagrid chega ali no casebre e conta ao Harry que ele é um bruxo, né? Ele passa a noite ali, e aí amanhece, eles vão pro beco diagonal, o Harry faz suas compras, compra sua varinha, ganha Edwiges, encontra o Draco pela primeira vez na Madame Malkin. O Quirrell tenta arrombar o cofre lá de Gringotts pra roubar a Pedra Filosofal. Tudo isso acontece no dia 31 de julho, no aniversário do Harry. E a gente só consegue definir essas datas exatamente pelo aniversário do Harry, que é 31 de julho. No livro, esses acontecimentos eles são sequenciais, dia após dia. A carta chega dia após dia. Dia 23, o Duda vai lá, compra os uniformes, desfila à noite. No dia 24 chega a carta, 25 chega mais, 26, 27, 28... Até no dia 29, que é domingo, o Walter surta, porque estoura as cartas tudo lá, eles vão pro hotel, e aí no dia 31 o Harry recebe o Hagrid. Então por aí a gente consegue definir essa cronologia. Bom, depois que o Harry faz suas compras lá no Beco Diagonal, ele volta pra casa dos Dursley e espera até o início do ano letivo em Hogwarts, que é em setembro. Então, do dia 1 ao dia 30 de agosto, o Harry fica ali dando uma passada pelos livros que ele havia comprado no Beco Diagonal. Inclusive, ele dá o nome pra coruja de Edwiges, de um livro da História da Magia, uma História da Magia, que ele pega o nome lá e coloca o nome na coruja, e nesse período todo os Dursley ignoravam completamente o Harry, pararam de maltratar ele, até de falar com ele, mas ignoravam completamente ele, por conta dele ser bruxo, enfim, do medo que eles estavam, até porque o Duda via o Harry, ficava apavorado, corria e gritava, porque, né, ele tava com um rabo de porco que o Hagrid deu pra ele. No dia 31 de agosto, durante a noite, o Harry vai pedir ao Walter para dar uma carona para ele até Londres no dia seguinte, já que ele precisaria pegar um trem para ir para Hogwarts. E aí o Walter debocha dele perguntando se os tapetes voadores estavam todos furados, que ir de trem para uma escola de magia não fazia sentido. No dia 1º de setembro, o Harry chega a King's Cross às 10h30 da manhã e o seu tio zomba dele por não haver nenhuma plataforma 9 3/4, né? Ele deixa ele lá na plataforma 9 e 10 e fala, sua plataforma devia estar ali. E vai embora dando risada, tipo assim, por pura maldade mesmo. Mas o Harry felizmente vê a família Weasley ali, pede informações a eles e ele consegue embarcar no Expresso de Hogwarts, conhece o Ron, conhece a Hermione e quando ele chega a Hogwarts naquela noite, ali em 1º de setembro, ele é selecionado para a Grifinória. Tem toda aquela primeira interação ali com Hogwarts, isso acontece no dia 1º de setembro. Entre os dias 2 e 4, o Harry tem aulas de herbologia, história da magia e feitiços. E a gente sabe disso porque é descrito ali no livro, que ele já tinha, na primeira semana, já tinha tido aulas dessas matérias. No dia 2, na manhã do dia 2, o Harry e o Ron acabam quase entrando numa encrenca, porque o Filch acha que eles estão tentando ir pro corredor proibido, onde tinha o fofo ali, mas eles só estavam perdidos mesmo, e aí o Quirrell livra a barra deles ali. No dia 4 de setembro, o Harry tem a sua primeira aula de astronomia. No livro é citado que todas as quartas à meia-noite, eles tinham aula de astronomia, e a quarta era no dia 4. No dia 5, na quinta-feira, o Harry tem sua primeira aula de transfiguração. A Minerva transforma uma mesa em porco e depois de volta em mesa, e os alunos tinham que tentar transfigurar um palito de fósforo em uma agulha. E somente a Hermione, que chega próxima ali ao resultado, tem o melhor desempenho. Nesse dia, o Harry também tem sua primeira aula de defesa contra as artes das trevas com o Quirrell. E a gente sabe disso porque é descrito que na quinta-feira o Harry teve sua primeira aula de transfiguração, e a primeira quinta ali, depois que ele começou, é no dia 5.
No dia 6, sexta-feira, a Edwige entrega a primeira carta do Harry, que é enviada pelo Hagrid, que é um convitinho pra ele visitá-lo à tarde, porque ele sabia que as sextas-feiras do Harry à tarde eram livres, que ele queria saber como foi a primeira semana do Harry em Hogwarts. Bom, se é a primeira semana e é sexta-feira, olhando no calendário, a sexta-feira caiu no dia 6, e é justamente quando o Harry tem a sua primeira aula com Snape também, que é aquela aula que o Snape humilha o Harry, tira pontos da Grifinória. Harry tem sua primeira aula de voo, Neville cai da vassoura, o Malfoy pega seu Lembrol e o Harry enfrenta o Draco, e ao recuperar o Lembrol, a Minerva vê a manobra que o Harry realizou e o convida para ser apanhador do time de quadribol. O Draco desafia o Harry para um duelo à meia-noite naquele dia, que acaba sendo uma armadilha, e o Harry e Ron vão para a sala de troféus ali pro duelo. A Hermione tenta impedir, mas fica para fora do salão comunal porque a mulher gorda já havia saído da tela do retrato, e o Neville já tava para fora um tempão porque não lembrava a senha e tinha passado o dia na ala hospitalar porque ele tinha quebrado o pulso. Então os 4 vão para a sala de troféu e eles caem na armadilha, fogem do Filch, conseguem escapar e tentam se esconder na sala, onde eles encontram o Fofo. Isso acontece no dia 12 de setembro. E a gente consegue chegar nessa data através do quadro de informações do Salão Comunal da Grifinória, que diz que as aulas de voo começariam na quinta-feira. E a quinta-feira em questão é a da segunda semana de aulas, que cai no dia 12. Que a primeira quinta foi no dia 5, quando eles tiveram aula de Transfiguração e Defesa contra as Artes das Trevas. Eles não tiveram voo. A aula começaria na quinta, ou seja, na segunda semana, no dia 12. E o que confirma isso também é que quando o Harry é levado ali pela Minerva até o Wood, no caminho ele pensa que tinha se superado, que seria expulso com menos de 2 semanas, ou seja, a gente estava ali falando da segunda semana de Hogwarts. No dia 13, o Harry e Ron discutem ali sobre o que o cão estava guardando, e o Harry fala pro Ron que achava que era o que o Hagrid tinha pego em Gringotts. Isso acontece no dia seguinte, né, do dia 12, de quando eles encontram ali o Fofo, então o dia seguinte do dia 12 é o dia 13. O Harry ganha sua vassoura Nimbus 2000 da professora Minerva e tem o seu treino com Olivia Wood. No livro é dito que o treinamento de quadribol do Harry começaria dali uma semana, e isso acontece na data que ele entra pro time, ou seja, no dia 12, quando acontece lá todo o lance do Lembrol. Uma semana depois do dia 12, se dá por volta ali do dia 19, dia 20. Então, por volta do dia 19, dia 20 é que o Harry tem o seu primeiro treino e ganha a sua vassoura Nimbus 2000, 19 ou 20 de setembro. Aí a gente pula lá pro dia 31 de outubro, que é quando tem o Halloween, quando tem a festa do Dia das Bruxas. Naquele dia de manhã, o trio tem aulas de feitiços e é onde eles aprendem o Wingardium Leviosa. E aí o Ron faz dupla com a Hermione e a Hermione corrige ele por ele estar falando errado, eles têm aquela briga, a Hermione vai chorar no banheiro, tem todo o acontecimento do trasgo, enfim. Bom, nessa parte fica muito específico que é Dia das Bruxas, que é dia 31, né? Então não precisa nem explicar. Agora a gente vai lá pra novembro, especificamente no dia 8, que é quando o Snape pega o livro Quadribol através dos séculos do Harry, porque ele tava com o livro fora do castelo, e isso era contra a regra, enfim, e o Snape tira ponto da Grifinória. Mais tarde o Harry vai tentar pegar o livro na sala do Snape e ele vê o Filch ajudando o Snape a fazer um curativo na perna e ouve o professor falando sobre o cão de 3 cabeças. E aí começa a sua suspeita sobre o Snape querer pegar o que o Fofo tava escondendo. No dia seguinte, o Harry joga sua primeira partida de quadribol. Sua vassoura é azarada na arquibancada, a Hermione acha que é o Snape que tá fazendo aquilo e ela interfere salvando o Harry e o jogo continua, o Harry faz a captura do pomo de ouro, enfim, ganha sua primeira partida e depois da partida, lá na cabana do Hagrid, o trio tá conversando com eles ali e Hagrid acaba falando sem querer sobre o Nicolau Flamel, o que acaba instigando os 3, né? E como é possível chegar nessas datas, 9 de novembro e 8 de novembro? Pela descrição do capítulo. O capítulo começa justamente assim. Quando entrou novembro, o tempo esfriou muito. Começara a temporada de quadribol. No sábado, Harry estaria jogando sua primeira partida. Ou seja, o capítulo começa no início de novembro. A primeira partida de Harry seria no sábado, que era no dia 8. E por que não poderia ser no dia 2, já que o sábado anterior, que era início de novembro, era dia 2? Bom, porque o capítulo mostra que alguns poucos dias se passaram no começo de novembro, dizendo que toda manhã o chão se cobria de geada, que o Hagrid era visto dos andares de cima do castelo, lá no campo de quadribol, degelando as vassouras. Ou seja, começa novembro, aí tem os primeiros dias ali que rolam, e esse acontecimento do Snape pegar o livro acontece um dia antes do jogo, ou seja, na sexta, dia 8, e o jogo no sábado, dia 9. Aí nesse momento na história a gente tem um salto de quase um mês ali, e o que eu tô falando é o que a gente tem data especificamente, tá galera? Tudo que eu tô falando é sequencial que tá no livro.
não tem nada descrito no livro nos períodos que eu não falo, tá? Então tudo que eu tô falando tá no livro especificado. Aí a gente vai lá pra dezembro, aproximadamente no dia 9, e é quando os alunos que queriam ficar no Natal assinam ali a lista de presença para passar as férias em Hogwarts. Por volta ali da segunda semana de dezembro, o Fred e o George recebem castigo por ficar atacando bolas de neve com magia no turbante do professor Quirrell, na parte de trás do turbante. Ou seja, nada menos do que tacando bolas de neve no Voldemort, né? A gente também consegue chegar nessas datas pelo início do capítulo. O Natal se aproximava. Certa manhã, em meados de dezembro, os Weasley receberam castigo por atirar bolas de neve no turbante do professor Quirrell. Meados de dezembro é no meio de dezembro ou depois do meio de dezembro. Então ali por volta do dia 15, mais ou menos isso acontece depois do dia 15, enfim. Aí logo depois o trecho confirma a data que os alunos assinaram as listas ali pra ficar em Hogwarts. Tem a seguinte frase: a professora passará a semana anterior fazendo lista dos alunos que iam ficar em Hogwarts. Ou seja, se isso dos Weasley é em meados de dezembro, por volta do dia 15 ali, antes do dia 15, na semana anterior do dia 15, uma semana antes, acontece ali por volta do dia 9, certo? No início do mês. No dia 20 de dezembro, o Hagrid leva os pinheiros para decorar o grande salão para o Natal. A gente chega nessa informação porque os alunos saem da aula de poções, que no primeiro ano era sempre às sextas-feiras, e eles encontram o Hagrid carregando os pinheiros. O meio gigante pergunta quantos dias faltavam para as férias e Hermione responde que faltava um dia para as férias começarem. Então, isso ocorre no dia 20, na sexta-feira, que é justamente quando eles têm as aulas de poções. E aí, se faltava um dia para as férias começar, o final de semana não contava, porque não tem aula. Então, faltava o dia de aula do dia 23, na segunda-feira, aí acabaria esse dia de aula, os alunos que iam sair de férias para passar o Natal em casa, embarcavam no Expresso de Hogwarts e ali no final do dia 23 já começava as férias. Em alguns lugares você pode ver que vão falar que o Hagrid leva essas árvores no dia 21, mas dia 21 é sábado e dia 21 no sábado eles não têm aula de poções, então é na sexta-feira, dia 20 mesmo. Na manhã de Natal, que é dia 25 de dezembro, o Harry recebe os presentes ali, abre com o Ron e recebe sua capa de invisibilidade. No mesmo dia, o Harry decide usar a capa de invisibilidade ali e vai até a seção restrita. E aí depois ele acaba se escondendo em uma sala onde ele encontra o espelho de Ogezed pela primeira vez e vê os seus pais. No dia seguinte, o Harry mostra o espelho de Ogezed ao Ron, ou seja, no dia 26. E no outro dia, no dia seguinte, o Dumbledore encontra o Harry em frente ao espelho de Ogezed e diz pra ele que não valia a pena ele ficar vivendo sonhando daquele jeito, e explica sobre o espelho. Enfim, isso acontece no dia 27. O ano acaba, a gente não tem ali contato com o que acontece, mas aí voltam as aulas, né? As férias de Natal acabam e ali no início de janeiro, o Neville entra no salão comunal com as pernas presas por conta de um feitiço que o Draco jogou nele, e a Hermione ajuda ele, o Harry dá um sapo de chocolate pra ele comer, e aí o Neville entrega o cartão pro Harry porque sabia que ele colecionava, e era o cartão do Dumbledore, e ali o Harry vê o nome do Nicolau Flamel e lembra que era ali que ele já tinha visto o nome, enfim, e aí eles vão e descobrem quem é o Nicolau Flamel e descobrem sobre a Pedra Filosofal. Isso acontece no início de janeiro. Não se sabe exatamente quando, mas é quando eles voltam ali das férias, então eles voltam das férias por volta do dia 5, então início de janeiro ali a gente deixa em aberto porque realmente a gente não sabe a data exata. Em fevereiro, especificamente no dia 22, acontece a partida de quadribol entre Grifinória e Lufa-Lufa, que é a partida que o Snape apita. O Dumbledore vai assistir ao jogo, inclusive, pelos acontecimentos na primeira partida com o Harry, e aí, voltando do vestiário, o Harry acaba escutando o Snape ameaçando o Quirrell perto da floresta proibida ali, e aí ele ouve ali, por isso que ele tem mais suspeitas do Snape. Normalmente, nos livros, essa segunda partida, ela acontece no final de fevereiro, e o quarto sábado de fevereiro, que é quando acontece a partida, foi no dia 22. Agora, indo ali pra março, por volta do dia 23, a Hermione começa a preparação para os exames finais, para os exames da escola, né, de todas as matérias, as provas finais. Ron questiona a Hermione dizendo que faltavam séculos para o início dos exames, e aí ela afirma que faltavam 10 semanas. Os exames acontecem na primeira semana de junho, então, contando 10 semanas, a gente consegue chegar a essa data por volta do dia 23 de março. Agora, indo para abril, durante as férias de Páscoa, que é ali entre dia 10 e dia 20, o trio encontra o Hagrid na biblioteca procurando livros sobre dragões, e aí mais tarde eles vão até a cabana do Hagrid para falar sobre a Pedra Filosofal. A gente sabe que a Páscoa de 1992 caiu em 19 de abril, e os alunos têm em torno de 2 semanas de férias. Só que o trio fica na escola estudando para os exames, então a gente tem noção mais ou menos ali que nas férias da Páscoa eles estavam ali. Eles veem o ovo de dragão, alertam o Hagrid sobre todos os perigos, mas o Hagrid estava encantado com o ovinho do dragão. Aí por volta do dia 24 de abril, o ovo do Norberto racha. O Hagrid manda uma carta ali no café da manhã, eles recebem, a carta só dizia: está rachando, está
está furando, e aí eles conseguem ir ali ver o Norberto nascendo. E o Draco vê isso acontecer, só que diferente do filme, que acontece tudo na mesma noite, não é assim, né? Tem um tempo ali, o Draco vê, mas ele não vai contar, ele fica ali com a informação guardada chantageando o Harry, o Ron, enfim, de que ia contar. No dia 7, o Ron é mordido na mão pelo Norberto, enquanto ele ajudava o Hagrid a cuidar do dragão. No dia 8, a mão do Ron fica muito inchada e ele fica internado na ala hospitalar. No dia 9, o Harry e a Hermione entregam o dragão Norberto para os amigos do Carlinhos lá na Torre de Astronomia. E como é possível chegar nessas datas? Através de duas informações. Eles estão na cabana do Hagrid vendo o ovo do dragão durante as férias de Páscoa. Aí o ovo do Norberto racha no dia 24, porque o Ron é mordido 2 semanas depois, que é numa quarta-feira, e o calendário mostrava ser dia 7. O Ron chega na sala comunal exatamente à meia-noite, quando estava marcando a meia-noite, por isso dia 7. A quarta-feira já tinha virado para quinta, quando ele chega. Então ele é mordido no dia 6, ele chega na sala comunal já no dia 7, porque passou da meia-noite. Aí no dia 7, ele vai pra enfermaria. O dia 7 é uma quinta-feira. Na sexta-feira, dia 8, o Ron fica lá na enfermaria. E no dia 9, sábado, os amigos do Carlinho vão lá e resgatam o dragão. Que é quando o Harry é pego, enfim, o Harry, o Neville, a Hermione e o Draco entrega eles ali. O Neville tentou ir avisar que o Draco tava indo falar de dragão e dá toda a confusão, eles perdem 50 pontos cada um. O Ron não perde porque ele tava na enfermaria. No dia 25, o Harry ouve o Quirrell implorando ali em uma sala e colocando o turbante de volta. Ele tava sendo ameaçado pelo Voldemort, só que o Harry não sabia, né, que era o Voldemort, enfim. E a gente sabe que essa é a data porque é descrito que cerca de 1 semana antes do início dos exames, o Harry teve um novo desafio para ficar fora de encrencas ali, que é exatamente quando ele ouve o Quirrell sendo ameaçado e aí ele não vai investigar nem nada pra ele não se meter em problemas. E já que os exames começam no início de junho, nos primeiros dias de junho, 1 semana antes é ali por volta do dia 25. No dia 26, o Harry cumpre a sua detenção na Floresta Proibida e ele é quase atacado por Voldemort, é salvo pelo Firenze. E como que a gente sabe que é no dia 26? Porque eles recebem o bilhete falando que a detenção era naquele dia, no dia seguinte ao dia que o Harry vê o Quirrell lá sendo ameaçado na sala e não faz nada. Isso é descrito no livro ali. No dia seguinte, eles receberam no café da manhã seu bilhete com a detenção, papapá. Chegou junho e aí dos dias 1 ao dia 4, eles têm os exames finais. Eles fazem os exames ali, todas as provas de todas as matérias, de tudo que eles aprenderam durante aquele ano. Por volta do dia 4, o Harry, o Ron e a Hermione descem no alçapão para tentar impedir o Snape de roubar a Pedra Filosofal. E aí o Harry enfrenta o Voldemort e o Quirrell é morto. Claro que antes disso no livro eles tentam encontrar o Dumbledore, tentam falar sobre a Pedra Filosofal e a Minerva fala que não, que tava tudo bem, que tava seguro e tal. E aí eles tentam vigiar o Snape, enfim. Só que aí o Harry acaba decidindo que ele ia ter que descer lá pra impedir antes de pegar, porque o Voldemort ia retornar, enfim. E o Harry desce no alçapão, eles passam por todos os desafios, desafio das poções, desafio do xadrez de bruxo, desafio das chaves aladas, o desafio ali do espelho de Ogezed, o Harry enfrenta o Quirrell, o Voldemort, o Quirrell é morto, isso acontece no dia 4. Como que a gente sabe? Se os exames foram do dia 1 ao dia 4, é descrito ali que após o último exame, que foi o de História da Magia, acontece isso deles irem pro alçapão, naquela noite após os exames. Por volta do dia 7, o Harry acorda na ala hospitalar. A gente sabe disso porque quando ele pergunta pro diretor quanto tempo ele tava ali, o Dumbledore fala 3 dias. Então se no dia 4 ocorreram os acontecimentos do alçapão, lá da Pedra Filosofal, 3 dias depois é dia 7. No dia 8, acontece a festa de encerramento e a Grifinória vence, e o Harry finaliza o seu primeiro ano letivo. A gente sabe que é no dia 8 porque depois que o Harry e o Ron visitam o Harry ali, depois do diretor no dia 7, é descrito que o Harry tem uma boa noite de sono, e aí ele pede pra ir à festa de encerramento do ano letivo, no dia seguinte, dia 8. E por volta de 9 a 10 de junho, que é o dia seguinte ali do encerramento do ano letivo, o Harry volta a Londres no expresso de Hogwarts e vai para casa dos seus tios. E assim nós chegamos ao fim desse episódio da cronologia de Harry Potter e a Pedra Filosofal.
Bom, vocês veem que muitas datas, elas são quebra-cabeça, né? A gente vai chegando através de pesquisa, vendo que dia era, qual dia não era, e tem essa certa dificuldade de, às vezes, um dia não bater com o outro, justamente porque a J.K. Rowling, ela falou, tipo, era uma terça, que era no dia X, mas o dia X era um domingo, na vida real, né? Então a gente tem que fazer uma pesquisa muito, muito grande e tem que encaixar as peças de quebra-cabeça pra ir tentar chegar em alguma data, e a gente chega nas datas mais lógicas, segundo o que tá sendo descrito ali no livro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, quando alguém perguntar pra você qual é a cronologia de Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou qual é a cronologia de Harry Potter, você mostra esse vídeo aqui e fala, ó, você quer saber o que acontece em todos os dias de Pedra Filosofal? Tá aqui, ó, assiste esse vídeo aqui do Caldeirão Furado. Eu gostei muito de fazer esse episódio, foi uma delícia fazer esse roteiro, uma delícia, foi muita pesquisa, assim, eu tô muito ansioso pra fazer o da linha do tempo completa do Mundo Bruxo, esse vai ser incrível. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem aí esse novo quadro aqui do Caldeirão Furado, que vai se estender aí por alguns meses. Não prometo que vai ter todo mês um vídeo da cronologia, porque é um conteúdo muito trabalhoso que requer muita pesquisa. Então, se acabar ficando um mês ou outro sem esse episódio do quadro, não esquentem a cabeça, que não vai ficar sem antes dele ser finalizado. Eu vou até o 7º livro. A gente fez Magia do Cinema por 2 anos e meio aí, então acho que esse daqui, em uns 8, 10 meses, talvez um ano, a gente finalize. Se serve de consolo pra vocês, praticamente o esqueleto da cronologia já tá formado para os 7 livros. O que eu preciso agora é ir refinando e fazendo a pesquisa mais aprofundada para colocar por que qual data é qual data e como cheguei nessas datas. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.